Foi muito legal a gente começar com essa mensagem de Umbelina, porque o tema nosso é bastante desafiador. Nós vamos falar de idiotia, e quando a gente fala de algo tão sério, que é um transtorno cognitivo nas funções intelectuais, a gente fica se perguntando, por quê? Por que acontecem situações assim, onde nós temos pessoas, vemos seres humanos que vivenciam algumas das dificuldades tão grandes. Então, as dores que ela mencionou, as provas, realmente, se são duras em algumas de nossas situações, vocês vão ver hoje, no estudo que a gente vai fazer, como a idiotia realmente é uma expiação extremamente difícil, tanto para quem vive, também para quem convive. Então, antes eu queria dizer para vocês que eu estou assim extremamente feliz e emocionada, porque eu tive a grande bênção e oportunidade, nessas 2 últimas semanas, de estar em Minas Gerais e conhecer o trabalho e a obra de Chico Xavier e de Eurípides Barçanufo. Gente, foi uma experiência incrível. Quem tiver a oportunidade de ir lá em Uberaba, conhecer, é incrível, não é? Porque a energia do lugar é impressionante. A gente ouvir sobre Chico é uma coisa, a gente estar no lugar, a gente estar embaixo daquele abacateiro, onde ele fazia realmente o evangelho, né? Colocava as pessoas e reunia e atendia. É uma coisa assim inexplicável de emoção. É realmente incrível. E também tivemos a oportunidade de conhecer Sacramento, que é o local onde nasceu o Eurípides Barçanufo, que é um dos pioneiros também do espiritismo. Aliás, o primeiro centro espírita do Brasil está lá. A casinha ainda está lá, as reuniões ainda acontecem lá. E eles têm, dentre as suas obras, um hospital, Hospital Bezerra de Menezes, que atende crianças exatamente com deficiências. Então, eu disse, meu Deus do céu, como a espiritualidade é incrivelmente sábia, né? Porque o tema de hoje, que me foi dada a oportunidade de estudar, é exatamente ligado a isso, não é? A questão da obra, da caridade, enfim, nada é por acaso, né, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala do tema do idiotismo, ou a gente fala no popular, fulano é um idiota, fulano é um cretino, a gente se refere de uma forma bastante pejorativa a essas pessoas, não é? Indicando, provavelmente, que aquela pessoa é burra, aquela pessoa não é inteligente, mas é mais no sentido de um xingamento mesmo, né? De algo, quando a gente está especialmente com raiva de alguém, não é? A gente solta essa, fulaninho é idiota, fulaninho é cretino. Mas de onde vem isso? A idiotia, esse termo idiota, esse termo cretino, vem exatamente da idiotia e do cretinismo, que são funções cerebrais, não é? É uma dificuldade na interpretação intelectual, no desenvolvimento intelectual. Então, quando a gente estuda o idiotismo, a gente diz, não é, que as pessoas que têm a idiotia ou têm o cretinismo, ou, usando uma palavra mais científica, oligofrenia, né? Então, os oligofrênicos são pessoas que têm, disse, um QI abaixo de 20. O que é QI? QI é o coeficiente de inteligência. Coeficiente de inteligência é uma escala métrica usado na psicologia, no caso, na psicometria, não é, da psicologia, que é uma das áreas onde a gente avalia testes, através de testes psicológicos, no caso, testes de inteligência, para que se comparem pessoas que são de uma determinada faixa etária com o que é esperado intelectualmente daquelas pessoas. Então, as pessoas que têm um desenvolvimento de uma inteligência normal, por exemplo, elas têm uma média de inteligência entre 90 a 110, na escala métrica da inteligência. Acima de 110 seria acima da inteligência, uma inteligência um pouco superior. Quando essa escala vai para 130, a gente já diz que a pessoa tem
digamos assim, é mais superdotado, não é? E quando a gente vai para 140 e acima de 140 na escala, então, são os considerados gênios. Para vocês terem ideia, por exemplo, o QI de Einstein, de Albert Einstein, era 160. E o QI da pessoa mais inteligente do mundo, top, 250, que é uma coisa assim absurdamente genial. Então, essas pessoas são consideradas na genialidade. Então, por que eu estou colocando esses números? Porque, imagine, se o QI normal é entre 90 e 110 na escala métrica e as pessoas que têm a idiotia têm o QI abaixo de 20, então, entre 20 e 90, a gente está falando de uma diferença enorme na questão da compreensão da inteligência. Então, são pessoas que são dotadas, no caso, de uma inteligência inferior, no sentido psicométrico, né? Mas que tem também a dificuldade em várias áreas que a gente vai ver. E o que é o QI? A gente diz, fulano tem um QI, não é o QI de quem indica, tá? É o QI, coeficiente de inteligência. Fulano tem um QI, né, alto, fulano é inteligente e tudo mais. O QI, ele é uma escala, como eu falei, que foi sendo desenvolvida, não é, ao longo dos anos, para que as pessoas pudessem exatamente avaliar, balizar um pouquinho, principalmente na regularização assim de alunos de escola, às vezes em situações assim de trabalho, profissionais. Então, existem testes que são feitos, como existem testes de personalidade, testes psicológicos, mas esse teste ele é especificamente para medir se a inteligência, a habilidade cognitiva. Então, as causas, por exemplo, não é segundo a ciência da idiotia, uma das causas é uma causa genética. Por exemplo, as crianças que têm síndrome de Down, elas, num grau muito elevado de debilidade, não é, cognitiva, elas são consideradas idiotas, né? No caso, oligofrênicas, mas num grau muito severo. Então, as crianças, por exemplo, que têm a síndrome de Down, elas têm uma debilidade também na questão cognitiva, da inteligência. Porém, nem todas as crianças que têm Down, elas têm a idiotia. Por quê? Da mesma forma como no TEA, não é, que é o transtorno do espectro autista, você tem uma gradação, mesmo dentro de uma mesma categoria, você tem gradações diferentes daquele tipo de autismo, também na questão da síndrome de Down e outras debilidades mentais, a gente também tem gradações. Mas a gente está falando aqui de um caso extremamente sério, porque uma pessoa que possui a idiotia, ela, por exemplo, tem dificuldade de conseguir se relacionar suas próprias ideias com outra pessoa, ou seja, ela não tem condições de dialogar, por exemplo, com o outro. É uma doença que surge desde os primeiros dias de vida. E como é que se descobre isso? Um dos grandes indicadores é exatamente a inabilidade de resposta aos estímulos. A gente tem duas pediatras aqui, elas sabem, né? Por exemplo, quando você está num bebezinho, conversando com um bebezinho, que você faz algo que é engraçado, ele pode sorrir, ou você pode tocar e abraçar, e ele pode expressar alguma coisa, não é? Ele pode expressar um agrado, um desagrado, uma raiva, um choro. E as crianças que têm o cretinismo, elas não têm essa habilidade. Então, essa dificuldade nessa interação, na resposta a um estímulo externo, é um grande indicador. Lógico que existem outros transtornos, por exemplo, o autismo também, que existe essa dificuldade, né, de uma habilidade de comunicação, mas existem outros fatores, não é, que fazem parte aí do diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial, para ver, de fato, se é uma coisa, se é outra. Porém, é um dos indicadores. Outro indicador é o seguinte, é um atraso acentuado no desenvolvimento psicomotor. Então, essas crianças, às vezes, elas são mais lentas, né? Às vezes, elas têm algum movimento repetitivo nas mãos
ou no corpo, no tronco. Eles não sabem falar, não conseguem falar, não expressam atividade mental, não são capazes de dominar algumas habilidades primitivas mesmo, por exemplo, comer sozinho, ir no banheiro sozinho. A gente está falando, gente, lógico, do início numa criança, mas isso se perpetua na vida da pessoa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa chega na idade adulta, ela ainda não consegue se comunicar, ainda não consegue comer sozinho às vezes, não consegue falar, reagir a estímulos, não consegue ir ao banheiro às vezes, fazer suas necessidades, não é? O fundo emocional delas também não é desenvolvido, então elas também não reconhecem, muitas vezes, pessoas conhecidas. Os desconhecidos e os conhecidos, para eles, podem passar pela mesma pessoa, porque eles desconhecem, até as pessoas mais próximas. Então, tu imagina tu ser um pai, tu ser uma mãe, com um filho que não te reconhece, que não reage a nada que você diz, que você faz, que você fala, e não ter essa resposta. Veja que provação também para os pais, né? Eles têm uma característica, às vezes, de uma cara inchada, uma língua grossa, como o Down também tem, não é? Um pouquinho dessa língua grossa, uma fala meio desajeitada. Eles, às vezes, falam sons e sílabas ininteligíveis, repetindo sem parar a mesma coisa. Então, às vezes, eles não têm sensibilidade à dor. Às vezes, eles têm também... não distinguem quente de frio, não distinguem do que é comestível e não é comestível. Né? Nas pesquisas que a gente fez, inclusive, às vezes, eles até comem coisas, não é? Que não é para a gente comer. Então... existe muito predomínio assim da vida instintiva na idiotia. Ele tem assim uma gula exacerbada e também exacerba-se algumas atividades sexuais mesmo deles, né? Alguns pacientes eles também são dominados pela letargia, pela apatia, alguns têm surtos de raiva. Então as emoções são expressas inapropriadamente, não é? E eles também têm, não conseguem, às vezes, conter as urinas, não conseguem conter as fezes, eles têm ataques episódicos de agressão, sem aparente motivo nenhum. Enfim, então vocês estão entendendo que a situação é grave, não é? Você imagina você ter uma pessoa com quem você convive e que tenha algumas dessas características. Então, conviver com alguém assim, até a vida adulta, e ter alguém cuja atividade intelectual é reduzida como se fosse uma criança de 3 anos de idade, mas que também não interage, não te reconhece, não... Imagina, não é? Que provação. Aí a gente fica pensando, meu Deus, por quê? Como é que pode? Se sabemos que temos um Deus que é bom, é justo, é misericordioso, que lei divina é essa? O que é que está acontecendo? Por que Deus permite, em outras palavras, que isso aconteça? Não é? Bom, vários estudiosos passaram por aí, desde Pinel, né, que descobriu essa questão aí do idiotismo, até outros, fizeram várias especulações, muitos dizendo que o idiotismo é congênito, outros dizendo que é congênito e também é adquirido. Um que é congênito, ele é irreversível, não dá para tratar. Outros que falam que ele é adquirido e dá para tratar através do progresso da ciência, das estimulações que estão acontecendo a nível da pedagogia, porque no início achava-se que a idiotia tinha a ver com a questão extremamente de um problema psiquiátrico, não é? Mas foi se vendo que não existe uma ligação, e nas obras de Manuel Filomeno de Miranda ele vai falar isso e fazer exatamente essa distinção, não existe exatamente uma ligação entre loucura e idiotismo. Por quê? Porque a loucura... Bom, ambas vêm da mesma fonte, que é o espírito, e a gente vai ver um pouco mais adiante. Porém, no idiotismo, existe
a sensação e a experiência de uma prisão, ou seja, não existe a expressão cognitiva, intelectual, de uma pessoa normal, não é? Dentro do que é esperado da normalidade. A loucura tem mais a ver com a questão psíquica, dos transtornos que a gente tem, né? Que existem causas genéticas também, porém, o Manuel Filomeno de Miranda vai explicar para a gente que é diferente a questão da idiotia e a questão da loucura, tá? Bom, como iniciou-se esses estudos dentro da psiquiatria, foi se notando que, por se tratar de especificidades, por exemplo, na questão da aprendizagem, dificuldades de aprender, dificuldades de se relacionar e coisas desse tipo, foi se unindo, então, a psiquiatria a outras ciências. Porque vocês sabem que, a partir do momento que a Terra vai progredindo, a humanidade vai progredindo, a ciência vai progredindo junto. E aí as descobertas e os estudos e vão surgindo, não é, pesquisadores e outros estudiosos que vão desenvolvendo outras teorias e ampliando e aprimorando teorias anteriores. Então, foi-se constatado, não é, no início achava-se que era apenas uma área da psiquiatria, depois foi se unindo a questão da pedagogia, porque tem a ver com a questão do aprendizado, então psiquiatria com pedagogia, mas depois uniu-se a avaliação a uma questão médica, pedagógica e emocional, né, e psicológica. E aí foi quando entrou o Binet e o Simon, que eram os dois médicos que foram convocados exatamente para fazer esse estudo dessa idiotia e das funções cognitivas, não é, que eram prejudicadas, e eles criaram, então, essa escala métrica que a gente chama de coeficiente de inteligência. Tudo isso para dizer isso para vocês, que houve um histórico aí de como isso foi sendo desenvolvido. E, posteriormente, além do QI, que é o coeficiente de inteligência, que faz a medição cognitiva, a medição da inteligência, de acordo com a idade cronológica esperada para aquele tipo de inteligência, surgiram outros conceitos de outros tipos de inteligência. Por exemplo, inteligências múltiplas, né? Estudada pelo Gardner, que era uma inteligência onde crianças diferentes dentro de uma mesma sala de aula não podem ser uniformizadas como aprendendo da mesma forma. Então, você teria ali que olhar que aptidões, que formas diferentes cada criança daquela aprende para que a educação fosse voltada mais, digamos assim, para a especificidade daquela criança. Então, houve esse conceito das inteligências múltiplas, depois surgiu-se outro conceito de inteligência, que é a inteligência emocional, que muitos de nós não temos, não é? Porque muita gente é extremamente culto, mas extremamente burro, me permitam, né? No quesito inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a habilidade de expressar as suas emoções diante de algumas situações. Então, você pode ser extremamente inteligente, mas em algumas situações sociais, às vezes no seu trabalho, às vezes na família, você perde a estribeira, não é? Por pequenas coisas, demonstrando que a sua inteligência emocional, às vezes, não corresponde necessariamente à tua idade cronológica, que às vezes a gente reage como criança, fazendo birra, ficando zangado, ou reagindo de alguma forma inapropriada para aquela idade cronológica que a gente tem, ou a idade mental, a idade realmente da inteligência. Então, existe a emocional e também, recentemente, um outro teórico veio e falou da inteligência, do coeficiente espiritual. Então, a gente tem o QI, que é da inteligência, tem o QE, que é o coeficiente da emocional, e tem o QS, que vem de spiritual em inglês, né? Espiritual. Enfim, tudo isso para dizer também, gente, que nós estamos diante de algo que é bastante complexo, não é? Porque a inteligência e a cognição que nos foi dada pelo nosso Criador
é um dos atributos que nós temos para desenvolvermos o nosso potencial de espíritos. Mas o que é que a doutrina espírita vem falar? E é isso que a gente vai ver agora. Nós estamos estudando, portanto, o Livro dos Espíritos, a questão 371, tá? Que vem aqui nos dizer o seguinte, veja só. É um item que fala exatamente sobre idiotismo e loucura. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? E aí eles respondem, não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Né? Então, ele está dizendo que, de jeito nenhum, eles não têm uma alma inferior. Eles têm a inabilidade da expressão dessa alma no corpo deles. Da mesma forma que o mudo não consegue falar, não é? Que o surdo não consegue ouvir, que o cego não consegue ver, eles têm a inabilidade, digamos assim, da inteligência desenvolvida. Mas o espírito está aí, né? Aí nessa questão 371, nós fomos pesquisar no livro Céu e Inferno, e tem um caso bastante interessante na parte dos exemplos, porque o livro Céu e Inferno, que eu particularmente sou fã, na primeira parte ele vai explicar toda a questão, né, do que é o céu, o que é o inferno, enfim. Na segunda parte ele vai dar os exemplos. E aí, na parte dos exemplos, que fala sobre o exemplo de espíritos que estão em expiações terrestres, ele vai falar desse rapaz de 13 anos, o nome dele é Charles, de Saint-G, idiota, né? Tem assim no item. E eles vai dizer o seguinte, que ele era um jovem com 13 anos, que as faculdades intelectuais eram de tal nulidade que ele não conhecia seus pais, mal podia pegar sua comida, e havia nele completa cessação completa de toda a atividade orgânica dele. Então, é um exemplo, não é, de um espírito que foi invocado na sociedade parisiense na época, que realmente tinha essa característica da idiotia. E aí eles vão explicar, dizendo o seguinte, esta evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não se deve à nulidade do seu espírito, o qual, fazendo abstração dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. Quer dizer, o órgão está prejudicado, mas o espírito, ele continua tendo ainda todas as suas faculdades, só está limitado pela carne. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros seriam comprimidos por amarras. Então, vocês imaginam como se você, por exemplo, ele dá até esse exemplo mais adiante, como se você, às vezes, tem um pesadelo e aí você quer gritar naquele pesadelo e você não consegue. Já tiveram essa sensação? Né, de você acordar desesperado porque você quer correr, não consegue correr, quer gritar, não consegue falar. É a mesma sensação. Ou seja, teu corpo ele é limitado, mas o teu espírito não. Então, imagina o sofrimento. A gente sabe, através da doutrina, que nós temos, não é, a capacidade de termos experiências, por exemplo, de desdobramento, quando a gente está dormindo. O corpo físico relaxa e o espírito da gente, então, não é, através do fio, fica ligado, mas temos a experiência de estar em outros mundos, não é, em visitar outros lugares. Você imagina você, como espírito, conservar a tua inteligência, saber o que está acontecendo, entender aquilo, mas, ao voltar para o teu corpo, você não ter condições.
Não ter condições de falar, não ter condições de se relacionar, não ter condições de interagir, não ter condições de comer, de fazer coisas básicas. Imagina o sofrimento desse espírito. Na Revista Espírita, ela também explica um pouquinho esse caso de Charles, e ela diz assim, fala desse seguinte comentário, né? Ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que resulta desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. Então, a gente também sabe, e a gente vê muito isso para pessoas que têm filhos, não é? Com alguma deficiência, é um termo pejorativo, mas assim, alguma dificuldade, né? Que é chamada assim das crianças especiais, tal. A gente vê como esses pais são especiais, né? Como essas crianças são colocadas no seio de famílias especiais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, não é? Ou talvez alguns de vocês aqui até tenham essa experiência, né? Mas, assim, como é especial quem é um pai ou uma mãe que tem uma criança especial. Por quê? Gente, os espíritos vão nos dizer que existe um motivo para que isso aconteça. Não é por acaso. E eles vão nos explicar que as pessoas que vêm, que reencarnam no nosso planeta como idiotas, né? Cretinos, oligofrênicos, são espíritos que, numa vida anterior, fizeram mau uso da sua inteligência. Não é? Então, isso é muito sério para a gente pensar, porque isso nos convida a pensar como nós estamos utilizando a nossa inteligência. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que também fala, não é, da função do homem inteligente na Terra. E quanto mais inteligência a gente tem, é o que o Belina falou no início. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem obrigação de fazer jus a esse conhecimento. O conhecimento nos é dado não é para a gente ser vaidoso, não é para a gente ser melhor, não é para a gente só achar que a gente é o bambambam e que a gente pode fazer e mandar e ter poder. O conhecimento nos é dado com uma imensa responsabilidade para a gente fazer jus àquilo que a gente sabe. E quantas pessoas utilizam-se da sua inteligência para fazer artimanhas, para fazer o mal, para prejudicar alguém. Eu fico imaginando, né, a pessoa que inventou lá o que hoje transformou-se numa bomba atômica, não é? Que inteligência para criar aquilo. Mas imagina, você vê, não é, que aquele conhecimento foi utilizado para isso, por exemplo, né? Como o Santos Dumont, não é, que ficou super triste por saber que o avião, né, seria utilizado como uma arma, né, de guerra, de uma certa forma. Então, assim, é muito triste você ver que você tem a capacidade de ser inteligente, de ajudar o outro, de fazer daquele dom que foi dado por Deus para você, algo extremamente importante em prol da humanidade, e você desperdiçar esse tesouro que nos é dado por Deus, utilizando de uma forma equivocada. Então, vamos pensar nisso, né? No Céu e no Inferno, continuando, ele ainda diz o seguinte, que os cretinos, aí vem a explicação, são seres punidos na Terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem expressar seus pensamentos. E uma coisa interessante é o seguinte, quando nós estamos nos preparando para uma próxima reencarnação, na maioria das vezes nós somos convocados, não é,
por toda uma equipe, existe todo um planejamento reencarnatório. Isso está minuciosamente explicado nas obras de André Luiz, como é incrível todo o planejamento que é feito para que a gente esteja aqui nessa reencarnação. E, na maioria das vezes, frequentemente, isso é uma prova que nós mesmos pedimos. Então, veja, isso é muito interessante, porque nós, ainda no estágio em que estamos, costumamos julgar as pessoas que são oligofrênicas, as pessoas que são deficientes, olhando para elas como se elas fossem, não é? De uma forma material, olhando para elas e diminuindo-as. Mas, quando a gente lê isso aqui e a gente vê que talvez a própria pessoa tenha pedido para reencarnar numa provação dessa, numa expiação dessa, a gente vai olhar para aquela pessoa e a gente vai dizer, caramba, que espírito elevado. Porque, vamos se colocar no lugar deles. Se fosse eu fiquei me colocando nesse lugar, se fosse vocês, será que a gente ia dizer, não, eu quero ir na próxima reencarnação, eu não usei muito bem minha inteligência, eu quero voltar, não é com a idiotia. Não, eu quero voltar com um mal congênito. Não, eu quero voltar deficiente físico. Quantos de nós teríamos essa coragem? Então, veja que talvez quem a gente olha e a gente pensa que é alguém menos, até por não ter a inteligência que nós temos, como pode ser um espírito extremamente evoluído? Porque eles dizem aqui, no céu e inferno, que, na maioria das vezes, é o próprio espírito que pede para vir nessa situação. Essa prova não é estéril, porque a gente, olhando, nós temos o costume, né, gente, de olharmos para tudo sob o ponto de vista material. Então, a gente olha para uma criança, por exemplo, que tem algum tipo de dificuldade, e a gente diz, meu Deus do céu, como é que pode? Coitadinho, poxa, por que ele veio assim, né? Ou esse pai, essa mãe, meu Deus do céu, que coisa, né? Por que veio assim desse jeito? E qual é a utilidade? Se essa pessoa não come sozinha, não vai nem no banheiro sozinha, não faz nada sozinho. Que vida miserável, que vida horrível, não é? A nossa tendência é olhar nessa ótica, dessa ótica material. Mas o Espiritismo nos convida a olhar para todos na ótica espiritual, porque a gente não sabe quem é aquele espírito que está ali, na pessoa daquele autista, na pessoa da síndrome de Down, da pessoa oligofrênica, na pessoa, seja qual deficiência for. Então, ele não está estacionário, não é? Porque uma das leis divinas é a lei do progresso. Então, pela lei do progresso, jamais estacionamos. Então, aquilo ali não é uma prova inútil. Aquilo ali não é, de forma alguma, algo que é uma punição. Como nossa amiga falou, é sempre uma oportunidade. Mas quando não temos esse olhar para o futuro, quando não nos conscientizamos que nós somos espíritos, e que nossa verdadeira pátria não é essa, mas é a pátria espiritual, nossa, como nosso olhar muda quando a gente pensa dessa forma. Porque não mais a gente vai ver o que acontece conosco como situações de punição, de castigo. Aquele Deus do Antigo Testamento já foi. Jesus veio nos trazer o Deus do amor, o Deus que é Pai, o Deus que é bom, que é justo, que é misericordioso. E o Espiritismo veio nos confirmar, através dos relatos dos Espíritos, que nós somos espíritos, que nós somos verdadeiramente imortais e que nós devemos olhar a nossa vida sempre tendo em vista esse futuro, tá? Então, quando a gente olha também a questão próxima, seguinte, Kardec vai perguntar assim:
Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Aí eles respondem: são os espíritos em punição habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, o espírito tem consciência de que ele não tem condições. É uma prisão. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Aí ele diz assim: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não dão as faculdades. E aí está a diferença. Tá? Então, o órgão influencia na faculdade, ou seja, no caso intelectual, mas ele não é, o determinante, não é? Quem faz a gente se manifestar, na verdade, não é o órgão, é o espírito. O órgão, ele facilita ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, claro que ela vai ter uma limitação ali. Mas uma pessoa que tem uma acuidade visual muito grande, ela pode ter, por exemplo, o dom da clarividência, a mediunidade e clarividência, porque o órgão ele é desenvolvido para aquilo. Então, é como se você tivesse um aparelho e aquele aparelho tivesse funcionando bem ou tivesse funcionando mal, né? Ele dá até um exemplo, por exemplo, o pianista, né? Um músico. O músico, ele pode ser um virtuoso, mas se você der para ele um instrumento ruim, ele não vai tocar aquela música com aquela beleza do mesmo jeito. Então, o órgão material vai limitar a expressão daquele espírito. Deu para entender? Então, o que é que acontece? Eu posso ser excelente, mas se você me dá um violão quebrado, eu vou tocar e não vai ser tão bonita a minha música, né? É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como no caso da idiotia e da loucura. São casos patológicos, e nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. O que é que ele quer dizer com isso? Veja como funciona a misericórdia divina. Por que eles estão aprisionados nesse corpo? Vê, se você tem uma tendência, por exemplo, a ser maquiavélico naquilo que você pensa, na sua faculdade intelectual, e você reencarna novamente com essa tendência já da vida passada de ser maquiavélico, você provavelmente vai falhar de novo na sua missão aqui. Concordam? Então, o que é que Deus faz? Ele te limita na tua capacidade para que, quando você erre, se você errar, você tenha o atenuante de você não ter a cognição ou o órgão que vai fazer com que você responda por aquilo. É como se a gente estivesse falando, por exemplo, dos crimes, né? Então, as pessoas, os advogados aqui, me corrijam se eu estou errada, mas se você comete um crime e é provado na justiça que você tem algum problema psiquiátrico grave, não é assim? A sua pena é atenuada, porque você não tem total condições de fazer uma avaliação apurada daquela situação. Então, é do mesmo jeito que funciona a justiça divina. Por isso que quando Belina falou aqui, quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem, é por aí mesmo. Porque se a gente tem esse conhecimento, e todos nós aqui não podemos dizer que não temos,
e nós utilizamos mal esse conhecimento, nós temos mais responsabilidade. Próxima pergunta. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? Aí eles dizem exatamente aquilo que eu já expliquei, que é uma expiação imposta a esse espírito pelo abuso que eles fizeram de certas faculdades no tempo passado. E aí, vê que interessante, ele pergunta: um corpo de idiota pode assim abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência anterior? Eu fiquei pensando, Einstein, ou um gênio, né, da humanidade, reencarnado. Ele diz que sim, que o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. Então, pode ser que você tenha sido genial na outra encarnação e reencarne aqui realmente com esse problema, né, da oligofrenia. Então, a superioridade moral nem sempre está ao lado da superioridade intelectual, como a gente já viu anteriormente. E, para finalizar a última pergunta deles, eles dizem: o idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Eles dizem sim. Muito frequentemente ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são a provas e uma expiação. Então, veja bem, eles têm essa consciência, não é? E aí, partindo já para o final, não é, da nossa conversa de hoje, existem vários outros autores que vão corroborar isso aí, não é? A Joana de Ângeles fala sobre isso, o Manuel Filomeno de Miranda, que fala bastante sobre obsessões, né? Vai falar sobre isso, e ele vai, como eu falei, distinguir a loucura necessariamente da idiotia. E ele vai dizer o seguinte, que tudo surge no espírito. Não é que a gente não possa, por exemplo, ou as pessoas que têm esse tipo de dificuldade não possam sofrer uma influência espiritual. Isso acontece. As obsessões, a gente sabe, elas são frequentes, não é? Elas acontecem, os espíritos estão nos arrodeando o tempo inteiro e sofremos todas as suas influências. Porém, existe uma pequena diferença, não é? E a gente precisa, às vezes, fazer a diferenciação entre o que realmente é um transtorno orgânico, uma limitação física, intelectual, de componentes externos, como, por exemplo, a obsessão. E, para concluir, gente, vamos pensar o seguinte, não é? Este assunto que nos toca no coração, a gente pode sair daqui pensando, não é, que os espíritos que passam por essa prova, por essa expiação, eles estão realmente em processo de depuração, de reparação. É como se você tivesse realmente preso por um crime que você cometeu e temporariamente você precisa ficar ali, porque se você for solto, você vai cometer o crime de novo. A reencarnação é esta oportunidade que esses espíritos têm, que todos nós tivemos e temos nessa vida para repararmos esses equívocos anteriores. As leis divinas são sempre sábias, elas são sempre justas, elas são sempre corretas, imutáveis. Então, a gente pode pensar na lei de causa e efeito, nesse caso. A gente pode pensar também na lei de amor, justiça e caridade, porque é através do amor, da justiça e da caridade que Deus nos permite essa reencarnação nesses corpos. E a lei do progresso, porque através dessa experiência e da experiência que a criança e esse espírito vai ter com o lar que abriga, ele vai evoluir. Então, não é perda de tempo, cuidar deles. E o espírito, não é? Os pais que têm esse tipo de situação, eles precisam realmente entender que ali nossos filhos são espíritos, não é? E que eles ali estão abrigando exatamente corpos, talvez deficitários, mas com um espírito que está se depurando. Então, é uma grande responsabilidade da gente, o que coloca, não é, um grande peso e um grande, digamos assim, mérito para esses pais e essas mães que têm esse tipo de situação. Tá? Então, vamos ficar otimistas, vamos acreditar na justiça divina,
Vamos entender que nada é por acaso, que todos nós somos consequências dos nossos próprios atos. Vamos observar de que forma nós estamos utilizando a nossa inteligência e vamos utilizá-la para o bem, porque tudo que a gente dá, a gente recebe, não é? E, sendo assim, gente, eu espero, não é, que vocês tenham entendido um pouco mais desse tema. Foi muito prazeroso para mim estudar sobre isso. Eu confesso que eu não sabia muito, não é, do assunto, mas achei bastante interessante. Mas a ideia central é exatamente a gente entender que tudo faz parte de um grande planejamento reencarnatório, de uma estratégia divina. Então, vamos parar de nos vitizarmos diante de alguma situação, vamos viver como espíritos que somos e vamos olhar para todos esses que nos são caros ou as pessoas que talvez a gente conheça, que tem algum tipo de dificuldade nesse ponto, até ajudando, não é? Porque a missão do Espiritismo são 3, é de consolar, de instruir e de edificar o espírito. Então, que possamos ser esse instrumento na vida de todos. Que assim seja.